Minha irmã Lúcia sussurrou. Feliz aniversário. Mamãe, com o mesmo sorriso falso que ela aperfeiçoou para as fotos de família, enquanto o marido dela, Paulo, contava os convidados idosos como um urubu em cima da carniça. Meu filho de 27 anos, Lucas, se inclinou e sussurrou. Pega sua bolsa. Nós vamos embora. Haja como se nada estivesse errado. A taça de champanhe na minha mão de repente pareceu mais pesada que uma marreta. De onde você está assistindo hoje? Deixe sua cidade nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever. Eu achei que Lucas estava sendo dramático como sempre. Meu filho sempre foi protetor. Talvez protetor demais desde que o pai dele morreu há 3 anos. Mas quando ele segurou meu cotovelo com os nós dos dedos brancos e me guiou em direção à saída, senti um gelo no estômago. Isso não era ansiedade de adolescente. Isso era puro medo de adulto. O que está acontecendo? Sussurrei, enquanto nos movíamos pela multidão de amigas da minha mãe. Ela estava fazendo 85 anos hoje, radiante em seu vestido rosa, cercada por mulheres que a conheciam há décadas. O salão comunitário do bairro estava decorado com serpentinas e balões. E a música de seresta favorita da mamãe tocava baixinho ao fundo. Tudo parecia perfeito. Perfeito demais. Agora que eu pensava nisso. Aqui não, Lucas murmurou, a mão dele ainda agarrando meu braço. Continue sorrindo e andando. Eu tinha visto aquela expressão no rosto do meu filho exatamente 2 vezes antes. Uma, quando ele tinha 12 anos e pegou o pai dele traindo. Outra, quando os médicos nos disseram que o câncer do pai havia se espalhado. Nas 2 vezes, meu mundo desmoronou em questão aforas. Então, quando Lucas trancou as portas do carro e se virou para mim com aqueles mesmos olhos sombrios, eu soube que minha vida estava prestes a mudar novamente. Mãe, tem algo muito, muito errado, ele disse, a voz firme, mas as mãos tremendo. Eu preciso te contar o que eu ouvi. A festa continuava atrás de nós, através das janelas do salão comunitário. Minha mãe estava sentada na mesa principal, cortando o bolo de aniversário enquanto todos aplaudiam. Lúcia estava tirando fotos. Paulo estava servindo as bebidas e tudo parecia absolutamente normal, o que, aparentemente, era exatamente o problema. Lucas, você está me assustando. Que bom, ele disse sombriamente, porque o que eu ouvi me assustou pra caramba. Ele pegou o celular e me mostrou uma gravação de voz. O polegar dele pairava sobre o botão de play. Eu gravei isso há 20 minutos quando fui pegar sua bolsa no carro da Lúcia. Eles estavam no estacionamento e achavam que todo mundo estava lá dentro. Eles, Lúcia e Paulo. O nome pairou no ar como uma maldição. Minha irmã Lúcia, que organizou toda essa festa, que insistiu em cuidar de todos os preparativos, que tinha sido tão prestativa, tão atenta às necessidades da mamãe ultimamente. A irmã em quem eu confiava para tudo. Mãe, antes de eu tocar isso, preciso que você saiba que, depois que ouvirmos, vamos direto para a delegacia. Sem paradas, sem ligações, sem dar a eles a chance de se explicarem. O que quer que você ouça, o que quer que eles tenham feito, vamos denunciar esta noite. Eu encarei o rosto sério do meu filho e senti algo mudar dentro de mim. A mesma sensação que tive quando finalmente pedi o divórcio do pai dele. O momento em que se proteger se torna mais importante do que manter a paz. Toque. As vozes estavam abafadas, mas claras o suficiente. A voz da Lúcia. Ela assinou os papéis esta manhã, não foi? A voz do Paulo. Sim, a procuração agora é oficialmente sua. A velha Gagá acha que está só ajudando com a papelada do plano de saúde. Meu sangue gelou. Mamãe tinha mencionado que assinou alguns documentos de seguro que Lúcia havia trazido. Ela estava tão orgulhosa que a filha estava ajudando com a papelada confusa. Ela confiava em Lúcia completamente. O depósito da casa de repouso entra na segunda-feira. Paulo continuou. Assim que ela estiver lá, podemos vender a casa em 30 dias. O mercado imobiliário está superaquecido agora.
Devemos conseguir pelo menos uns 800 mil reais. 800 mil reais. A casa da mamãe. A casa onde Lúcia e eu crescemos. A casa que mamãe jurou que nunca deixaria. E se ela lutar contra a internação? Lúcia perguntou. Ela não terá escolha. Já combinei com o Dr. Pereira para dizer que ela está mostrando sinais de demência. Inseguro para morar sozinha. A papelada já está preenchida. Dr. Pereira, o médico da mamãe por 15 anos. O homem em quem ela confiava implicitamente. Lucas parou a gravação. Ficamos em silêncio, observando a festa pelas janelas. Minha mãe riu de algo que sua amiga Dorinha disse. Ela parecia vibrante, afiada, completamente alerta, não como alguém que precisava ser internada. Tem mais, Lucas disse baixinho. Mais? Eles estão planejando drogá-la esta noite, algo para deixá-la confusa, desorientada. Paulo tem algo no bolso do paletó. Eles querem criar um incidente que justifique a internação de emergência. Eu senti como se estivesse me afogando em plena luz do dia. Isso não era apenas roubo. Era sequestro. Era destruir a vida de uma mulher idosa por dinheiro. Temos que voltar. Eu disse. Mãe, não. Ligamos para a polícia primeiro. Ela ainda está lá dentro com eles. E se eles? E se eles o quê? Eles não vão machucá-la na frente de 50 testemunhas. Mas se voltarmos agora, eles saberão que nós sabemos. Eles vão desaparecer, destruir provas, talvez acelerar o plano deles. Ele estava certo, e eu o odiava por estar certo. Mas eu também o amava por ser inteligente o suficiente para nos tirar de lá antes que fosse tarde demais. Como você soube que devia gravá-los? Lucas ficou quieto por um momento. O Paulo tem feito perguntas estranhas sobre as finanças da vovó há meses, e a Lúcia tem visitado ela constantemente, trazendo papéis para assinar. Parecia predatório. Predatório. Essa era a palavra perfeita. Minha irmã estava circulando nossa mãe como um tubarão, e eu fui confiante demais para ver. 10 minutos, mãe. Vamos ligar para o 190, contar tudo e deixar a polícia resolver. Mas agora, a vovó está segura porque está cercada de pessoas. No momento em que a festa acabar, ele não precisou terminar. No momento em que a festa acabasse, mamãe estaria sozinha com eles. E pela manhã, ela estaria em uma casa de repouso, confusa e drogada, assinando a renúncia de tudo o que possuía. Eu olhei para o salão comunitário mais uma vez. Pelas janelas, eu podia ver Lúcia ajudando mamãe a abrir os presentes. A filha perfeita, a cuidadora dedicada, a irmã amorosa que estava planejando destruir a vida de nossa mãe por meses. Faça a ligação, eu disse. Mas enquanto Lucas discava 190, outra coisa me ocorreu. Algo que fez minhas mãos tremerem de raiva em vez de medo. Se eles fizeram isso com a mamãe, o que mais eles estavam planejando? A voz do atendente era calma e profissional, completamente em desacordo com o caos na minha cabeça. 190? Qual é a sua emergência? Preciso denunciar abuso de idosos e fraude, disse Lucas, a voz mais firme do que a minha teria sido. Está acontecendo agora mesmo. Enquanto Lucas dava nossa localização e explicava a situação, eu olhava pelo para-brisa para o salão comunitário. A festa ainda estava a todo vapor, mas agora tudo parecia sinistro. Cada sorriso que Lúcia dava para a mamãe, cada gesto prestativo de Paulo. Cada momento dessa celebração perfeita era, na verdade, uma performance para encobrir o crime deles. Senhora, você está aí? O atendente estava falando comigo agora. Lucas tinha me passado o telefone. Sim, estou aqui. Você pode confirmar que sua mãe está segura no momento? Eu observei mamãe rindo com suas amigas. Ela parece estar. Mas eles estão planejando drogá-la esta noite. Estamos enviando policiais para a sua localização. Não tente intervir até que eles cheguem. Você pode permanecer onde pode observar a festa? Sim. Ótimo. Fique na linha. Lucas e eu ficamos em silêncio tenso, observando nossa família pelas janelas como se estivéssemos conduzindo uma vigilância, o que, suponho, estávamos fazendo.
A ironia de eu estar espionando minha própria irmã na festa de aniversário da minha mãe não me passou despercebida. Não consigo acreditar que a Lúcia faria isso, sussurrei. Sério? Lucas olhou para mim com as sobrancelhas arqueadas. Porque eu consigo acreditar totalmente. O que isso quer dizer? Mãe, a tia Lúcia pergunta sobre o dinheiro da vovó há anos. Lembra no Natal passado? Quando ela quis saber sobre o seguro de vida? Ou quando sugeriu que a vovó deveria simplificar suas finanças? Ele estava certo, e eu me senti estúpida por não ter percebido. Lúcia vinha plantando sementes há meses, talvez anos. A filha carinhosa preocupada com a segurança da mãe. A irmã prestativa preocupada com as finanças da mãe. O membro da família dedicado que só queria o melhor. Ela está armando isso há muito tempo, eu disse. A ficha caindo como um tapa. Sim. E o Paulo tem pesquisado asilos e valores de imóveis. Eu o peguei pesquisando casas de repouso no celular na Páscoa. Páscoa. Isso foi há 4 meses. Eles estavam planejando isso desde pelo menos a Páscoa. Talvez mais tempo. Cada jantar em família, cada visita de feriado, cada telefonema preocupado tinha sido parte do esquema deles. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Lúcia. Onde vocês foram? A mamãe está perguntando por vocês. Mostrei a mensagem para Lucas. Ele bufou. Ela provavelmente está em pânico. Eles precisam de você lá para fazer tudo parecer normal. Outra mensagem. Lucas, também. Voltem. O bolo está incrível, devo responder. Diga a ela que fomos pegar algo no carro. Já voltamos. Eu digitei a mentira, odiando cada palavra. Mas se Lúcia suspeitasse que sabíamos, ela poderia acelerar o que quer que tivessem planejado para esta noite. Pela janela, pude ver Lúcia checando o celular, lendo minha mensagem e depois caminhando até Paulo. Eles tiveram uma conversa rápida, e Paulo acenou com a cabeça em direção ao estacionamento. Eles estavam nos procurando. Eles estão ficando nervosos, disse Lucas. Bom, deixa eles se contorcerem. Enquanto observávamos, Paulo saiu e começou a caminhar em direção ao estacionamento. Ele estava tentando parecer casual, mas seus movimentos eram muito propositais. Ele definitivamente estava nos procurando. Abaixa, disse Lucas, deslizando para baixo no assento. Nós nos abaixamos abaixo das janelas enquanto Paulo passava pelo nosso carro. Ele parou, olhou ao redor e então pegou o celular. Mesmo de dentro do carro com as janelas fechadas, podíamos ouvir sua voz elevada em frustração. Eles não estão aqui, ele disse para quem quer que estivesse ligando. Sim, eu verifiquei em todos os lugares. O carro deles está aqui, mas eles sumiram. Ele ouviu por um momento. E então? Não. Seguimos o plano. Talvez eles só foram dar uma volta. Vamos prosseguir como programado. Prosseguir como programado. Minha mãe estava prestes a ser drogada e sequestrada. E eles estavam falando sobre isso como uma reunião de negócios. Paulo voltou para o prédio e nós nos sentamos novamente. Onde está a polícia? Eu perguntei. Faz só 10 minutos, mãe. 10 minutos que pareceram 10 horas. Cada segundo que a mamãe ficava naquela festa, ela estava mais perto do perigo. Cada momento que Lúcia e Paulo tinham para se preparar era outro momento em que podiam apagar seus rastros ou mudar o plano. E se eles decidirem sair mais cedo? Eu perguntei. Então nós os seguimos. Mas a polícia disse para não intervir. Eu não vou deixar que a levem. Lucas me olhou sério. Mãe, você percebe que isso pode ficar perigoso, certo? Pessoas que roubam parentes idosos geralmente não param no roubo se estão dispostas a drogá-la e interná-la contra a vontade dela. Ele não terminou, mas eu sabia o que ele queria dizer. Pessoas que cruzavam essas linhas eram capazes de cruzar outras. Se Lúcia e Paulo se sentissem encurralados, se achassem que íamos arruinar o plano deles, o que eles fariam para se proteger? Não vamos deixar chegar a esse ponto.
Eu disse com mais confiança do que sentia. Luzes vermelhas e azuis piscaram no meu retrovisor. 2 viaturas da polícia entraram no estacionamento, seguidas por uma terceira. Sem sirenes, o que foi inteligente. Eles não queriam alertar Lúcia e Paulo de que algo estava errado. Graças a Deus, eu respirei. O primeiro policial se aproximou do nosso carro. Lucas abaixou o vidro. Vocês são os que ligaram? Sim, senhor. Sou Lucas Miller. Esta é minha mãe, Clara. Sou o policial Martins. Precisamos ouvir essa gravação. Lucas tocou o áudio novamente. O policial Martins ouviu sem expressão. Mas eu vi sua mandíbula se contrair quando Paulo falou sobre drogar a mamãe. Vocês sabem qual substância eles estão planejando usar? Não. Mas o homem disse que tinha algo no bolso do paletó. E sua mãe está atualmente dentro do prédio? Sim. Ela é a convidada de honra. É a festa de aniversário de 85 anos dela. O policial Martins assentiu. Aqui está o que vamos fazer. 2 dos meus policiais entrarão no prédio e observarão. Eles estarão à paisana e se misturarão aos convidados. Preciso que vocês 2 voltem para dentro e ajam normalmente. Não façam nada para alertar os suspeitos de que a polícia está presente. E se eles tentarem dar algo a ela? Meus policiais intervirão antes que isso aconteça. Mas preciso enfatizar isso. Não tentem impedi-los vocês mesmos. Não os confrontem. O trabalho de vocês é agir como se nada tivesse mudado. Eu assenti, mas meu estômago estava se revirando. Voltar lá, fingir que tudo estava bem, ver Lúcia sorrir para a mamãe enquanto planejava destruir sua vida. Parecia impossível. Mais uma coisa, disse o policial Martins. Precisaremos ver esse documento de procuração e qualquer outra papelada que sua mãe assinou recentemente. Provavelmente está na casa da Lúcia. Eu disse. Vamos conseguir um mandado para isso, mas primeiro, vamos garantir que sua mãe fique segura esta noite. Enquanto caminhávamos de volta para o salão comunitário, eu me senti como se estivesse entrando em território inimigo. O prédio quente e festivo que parecia tão acolhedor uma hora atrás agora parecia uma armadilha. Lembre-se, Lucas sussurrou. Tudo está normal. Nós só fomos ao carro pegar algo, mas nada jamais seria normal novamente, porque agora eu sabia do que minha irmã era capaz, e eu não tinha ideia de até onde ela iria para proteger seu segredo. As portas automáticas se abriram e nós voltamos para a festa. Lúcia correu imediatamente, o rosto brilhando com falsa preocupação. Aí estão vocês. Mamãe estava preocupada. Onde vocês foram? No carro, eu disse simplesmente, espantada com a firmeza da minha voz. Por 45 minutos tínhamos realmente ficado fora tanto tempo? O tempo pareceu congelado e acelerado enquanto estávamos sentados naquele estacionamento. Problema no carro, Lucas disse suavemente. Já resolvemos. Os olhos de Lúcia se estreitaram um pouco, mas seu sorriso nunca vacilou. Bem, vocês perderam o discurso da mamãe. Ela agradeceu a todos por virem, especialmente suas 2 filhas e seu maravilhoso neto. Suas 2 filhas. Eu me perguntei se a mamãe ainda se sentiria assim amanhã, quando descobrisse o que Lúcia tinha planejado para ela. Onde ela está? Eu perguntei. Sentada com a dona Helena e as senhoras do clube de buraco. Elas estão contando histórias dos velhos tempos. Eu olhei para o outro lado da sala e vi a mamãe cercada por mulheres da sua idade. Todas rindo de algo que a dona Helena estava dizendo. Mamãe parecia absolutamente radiante. Não como alguém que precisava estar em uma casa de repouso. Não como alguém que estava perdendo a cabeça. Ela parece maravilhosa, eu disse. Ah, você sabe. Mamãe sempre faz um teatro, Lúcia disse com desdém. Mas nós 2 sabemos que ela tem tido dificuldades ultimamente. Dificuldades com o quê? Eu queria perguntar, mas mordi a língua e assenti como se concordasse. Bem, Lúcia continuou. Paulo e eu estávamos pensando em levá-la para casa depois disso, para poupar vocês da viagem. Aí estava, a armação. Eles queriam ficar sozinhos com a mamãe. É muito gentil da sua parte, eu disse. Mas Lucas e eu estávamos planejando levá-la.
Queremos passar um pouco mais de tempo juntos. O sorriso de Lúcia vacilou por um segundo. Ah, bem. Tudo bem, eu acho, embora tenhamos prometido ajudá-la a organizar uma papelada esta noite. Você sabe como ela se confunde com os extratos do plano de saúde dela. Extratos do plano de saúde, certo. Mais papéis para a mamãe assinar enquanto estava confusa e confiante. Talvez amanhã seja melhor, eu sugeri. Ela estará cansada depois de hoje. Sim, mas a papelada tem prazos. Realmente precisa ser feita esta noite. Nós nos encaramos através do abismo de 47 anos de irmandade. E pela primeira vez na minha vida, eu vi Lúcia claramente, não como minha irmã mais velha que me protegia dos valentões da escola. Não como a mulher de sucesso que sempre pareceu ter a vida em ordem, mas como uma predadora que estava planejando destruir a vida de nossa mãe por dinheiro. Vamos resolver isso, eu disse finalmente. Lúcia assentiu, mas eu podia ver as engrenagens girando por trás dos olhos dela. Ela já estava planejando seu próximo movimento. Foi quando notei Paulo do outro lado da sala, em uma conversa profunda com um homem que eu não reconhecia. Um homem alto e magro com um jaleco de médico que continuava olhando para a mamãe, Dr. Pereira. O médico que deveria declarar a mamãe mentalmente incompetente. Ele estava aqui na festa, pronto para fazer sua avaliação. Dr. Pereira apertou a mão de Paulo como se fossem velhos amigos, o que talvez eles fossem a essa altura. Eu os observei do outro lado da sala, fingindo ouvir Lúcia tagarelar sobre o sucesso da festa, enquanto minha mente corria pelas implicações. Não é maravilhoso que o Dr. Pereira pôde vir? Lúcia disse, seguindo meu olhar. Ele tem estado tão preocupado com a confusão da mamãe ultimamente. Confusão. Mamãe tinha acabado de fazer um discurso de 10 minutos agradecendo a todos pelo nome. Lembrou de histórias de 40 anos atrás e identificou corretamente cada pessoa em suas fotos antigas. Se isso era confusão, eu queria ser confusa também. Ele parece muito atencioso, eu disse cuidadosamente. Ah, ele é. Ele tem sido maravilhoso em fazer visitas domiciliares para checá-la. Exames muito completos. Visitas domiciliares. O Dr. Pereira vinha fazendo visitas domiciliares para avaliar a mamãe, provavelmente documentando qualquer coisa que pudesse ser usada para justificar a internação. Um nome esquecido aqui. Um momento de incerteza ali. E, de repente, você tem um padrão de declínio cognitivo. Lucas apareceu ao meu lado com um prato de bolo. A vovó quer saber se você vai se sentar com ela um pouco. Claro. Comecei a ir em direção à mesa da mamãe, mas Lúcia segurou meu braço. Na verdade, Clara, posso falar com você em particular por um minuto? Tem algo que preciso discutir. Todos os meus instintos gritavam perigo. Me afastar da mamãe, das testemunhas, do Lucas. Mas recusar levantaria suspeitas. Claro, eu disse. Lucas, por que você não faz companhia para a vovó? Lúcia me levou para um canto tranquilo perto da cozinha, longe o suficiente da festa principal para que não pudéssemos ser ouvidas. Ela olhou ao redor para se certificar de que estávamos sozinhas. Então, toda a sua postura mudou. A anfitriã animada da festa desapareceu, substituída por alguém mais duro, mais calculista. Clara, precisamos conversar sobre a mamãe. O que tem ela? Não se faça de boba. Eu sei que você notou as mudanças. Que mudanças? Lúcia suspirou dramaticamente. Ela está esquecendo as coisas, deixando o fogão ligado, se confundindo com os remédios. Ontem, eu a encontrei lá fora de camisola às 3 da manhã. Ela disse que estava esperando o papai voltar do trabalho. Papai estava morto há 12 anos. Mas se a mamãe realmente disse isso, poderia indicar problemas cognitivos, ou poderia ser algo que Lúcia inventou para apoiar sua narrativa. Eu não notei nada disso, eu disse. Isso é porque você não a vê todos os dias como eu. Você visita por 1 hora aos domingos e acha que sabe como ela está. As acusações doeram porque havia um pouco de verdade nelas. Lúcia passava mais tempo com a mamãe.
Mas agora eu me perguntava se essas visitas eram missões de vigilância, não tempo em família. O que você está sugerindo? Eu perguntei. Estou sugerindo que precisamos começar a pensar na segurança dela, em conseguir o cuidado de que ela precisa antes que algo terrível aconteça. Ela me parece bem. Ela está fazendo um teatro, Clara. Ela sempre fez. Você sabe como a mamãe é com as aparências. Ela preferiria morrer a admitir que está com dificuldades. Essa parte era definitivamente verdade. Mamãe sempre foi orgulhosa, sempre determinada a resolver as coisas sozinha, mas usar a independência da mamãe contra ela era particularmente cruel. Então, o que você quer fazer? Paulo e eu pesquisamos algumas instituições. Há um lugar lindo chamado Solar do Poente que é especializado em cuidados com a memória. De altíssimo nível, equipe excelente. Cuidados com a memória? Lúcia? Ela não tem demência. Ainda não. Mas a intervenção precoce é fundamental. O médico diz que se esperarmos até que ela esteja completamente incapacitada, a transição será muito mais difícil. O médico, Dr. Pereira, que estava do outro lado da sala, provavelmente tomando notas sobre o comportamento da mamãe para sua avaliação oficial. Eu acho que devemos ir com calma, eu disse. Talvez conseguir uma segunda opinião. A expressão de Lúcia endureceu. Clara, eu tenho cuidado dos assuntos da mamãe por meses enquanto você estava enterrada nos seus próprios problemas. Eu sei o que é melhor para ela. Meus próprios problemas. Código para o meu divórcio, minha perda de emprego, minha vida em geral desmoronando. Lúcia sempre foi boa em me fazer sentir inadequada. Eu ainda sou filha dela, eu disse. Eu tenho voz nisso. Você tem? Porque, de acordo com os documentos de procuração, sou eu a responsável pelas decisões de cuidado dela. Aí estava. A procuração que mamãe achava que era apenas para a papelada do plano de saúde. A carta na manga de Lúcia. Quando você se tornou a procuradora dela? Esta manhã. Ela assinou os papéis voluntariamente com o Dr. Pereira como testemunha. Dr. Pereira de novo. O homem estava em toda parte no plano deles. Eu quero ver esses documentos. Claro. Tenho cópias em casa. Podemos revisá-los amanhã, quando nos encontrarmos com o diretor de admissões do Solar do Poente. Você já marcou uma reunião? Segunda-feira de manhã. Eu marquei a reunião semanas atrás, supondo que você gostaria de se envolver na escolha do novo lar da mamãe. Semanas atrás, antes mesmo de a mamãe assinar a procuração. Eles estavam planejando isso há semanas, talvez meses. E se eu não concordar, Lúcia deu de ombros. Então você não concorda. Mas eu tenho a autoridade legal para tomar decisões sobre o cuidado dela. E a avaliação do Dr. Pereira apoia a internação imediata. Que avaliação? Quando ele a avaliou, durante suas visitas domiciliares. Ele tem monitorado a condição dela por meses. Eu me senti presa na teia de planejamento e manipulação deles. Todos os ângulos haviam sido cobertos, todas as objeções antecipadas, exceto por uma coisa com a qual eles não contavam. Eu acho que a mamãe deveria ter voz nisso, eu disse. A mamãe não é capaz de tomar decisões racionais sobre seu próprio cuidado mais. Esse é o ponto principal. Ela me parece bem racional, porque ela está tendo um dia bom. Você deveria vê-la nos dias ruins. Talvez ela tivesse dias ruins. Talvez envelhecer fosse mais difícil do que parecia de fora. Mas condenar alguém a cuidados institucionais com base em seus piores momentos parecia errado. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Eu disse que é o aniversário dela. Podemos discutir isso mais tarde. Na verdade, não podemos. Lúcia olhou para o relógio. O médico precisa completar sua avaliação esta noite para ter a papelada pronta para a reunião de segunda-feira. Avaliação? Que tipo de avaliação? Apenas algumas perguntas simples. Testes de memória, função cognitiva, esse tipo de coisa. Nada estressante. Eu olhei para a mamãe do outro lado da sala, ainda cercada por suas amigas, ainda afiada e engajada. Então olhei para o Dr. Pereira,
Ainda conversando com Paulo, ainda tomando notas. E se ela passar nesses testes? Clara, a voz de Lúcia era paciente, do jeito que se fala com uma criança. Ela não vai passar. Pessoas com a condição dela raramente passam. A condição dela. Mamãe não tinha uma condição além de ter 85 anos. Mas aparentemente no mundo de Lúcia, ser velho era condição suficiente. Eu quero estar presente quando ele falar com ela. Isso pode deixá-la nervosa. O Dr. Pereira prefere conduzir essas avaliações em particular. Claro que preferia. Era mais fácil manipular as respostas quando não havia testemunhas. Então, eu quero revisar as anotações dele depois. O sigilo médico-paciente impede. Eu quero cópias de tudo, Lúcia. Os documentos de procuração, a avaliação médica, os formulários da casa de repouso. Se você está fazendo isso para o bem da mamãe, não deveria ter problema em compartilhar a papelada. O sorriso de Lúcia vacilou. Claro. Terei tudo pronto para você amanhã. Amanhã? Quando seria tarde demais para parar o que quer que eles tivessem planejado para esta noite. Na verdade, eu disse, gostaria de ver os documentos de procuração esta noite. Só para entender exatamente que autoridade você tem. Eles estão em casa. Então, vamos buscá-los. Clara, não vou sair da festa da mamãe para ir para casa buscar papelada. Não seja ridícula. Então talvez toda essa conversa seja prematura. Talvez devêssemos esperar até que eu possa revisar os documentos antes de tomar qualquer decisão. Eu observei o rosto de Lúcia passar por frustração, raiva e cálculo. Ela precisava de mim a bordo, ou pelo menos neutralizada. Ter-me ativamente oposta ao plano criaria complicações. Tudo bem, ela disse finalmente. Eu trago a papelada na sua casa amanhã de manhã. Podemos revisar tudo juntos. Que horas? Às 9. Às 9 da manhã de amanhã, se o plano deles funcionasse, a mamãe já estaria na casa de repouso, confusa e drogada, sem como lutar contra a internação. Na verdade, eu disse, por que eu não vou para casa com você esta noite depois da festa? Podemos revisar tudo então, e eu posso te ajudar a se preparar para a reunião de segunda-feira. Os olhos de Lúcia se estreitaram. Ela estava tentando descobrir por que eu estava de repente tão ansiosa para me envolver quando estive ausente dos cuidados da mamãe por meses. Isso é muito atencioso, Clara. Mas foi um dia longo, e acho que nós duas nos beneficiaríamos de uma boa noite de sono antes de mergulhar em documentos legais complicados. Eu sou noturna, e isso é importante demais para adiar. Nós nos encaramos, e eu pude ver a mente de Lúcia trabalhando freneticamente. Ela precisava ficar sozinha com a mamãe esta noite. Ela precisava de mim fora do caminho, mas também não podia se dar ao luxo de me deixar desconfiada sendo muito óbvia sobre isso. Deixe-me falar com o Paulo, ela disse finalmente. Talvez possamos arranjar algo. Ela se afastou, me deixando de pé perto da cozinha, observando a festa continuar ao meu redor. Mas agora tudo parecia diferente. Cada conversa, cada interação, cada momento inocente era potencialmente parte do plano de Lúcia e Paulo. Procurei por Lucas e o vi ainda sentado com a mamãe, ambos rindo de algo que a dona Helena estava dizendo. Pelo menos ele a estava mantendo segura por enquanto. Mas a noite ainda era uma criança, e Lúcia e Paulo estavam ficando sem tempo para completar seu esquema, o que significava que eles poderiam começar a correr riscos, e pessoas arriscadas fazem coisas perigosas. Observei Lúcia atravessar a sala até Paulo, sua postura tensa, apesar do sorriso. Eles falaram em voz baixa, a expressão de Paulo escurecendo, enquanto ela explicava qualquer obstáculo que eu acabara de me tornar. O Dr. Pereira juntou-se à conversa deles e os três olharam na minha direção. O plano estava desmoronando e eles sabiam disso. Lucas apareceu ao meu lado segurando 2 copos de ponche. Você parece que precisa disso. Obrigada. Peguei o copo, mas não bebi. Como está a mamãe? Afiada como sempre. Ela acabou de contar para a dona Helena o enredo inteiro de um livro que leu na semana passada,
Lembrou o nome de todos os personagens e todas as reviravoltas da trama. Tanta coisa para o declínio cognitivo. Mas eu sabia que não importaria. Se eles quisessem que a mamãe fosse declarada incompetente, eles encontrariam uma maneira de fazer isso acontecer. Lucas, eu disse baixinho, preciso que você fique perto da mamãe pelo resto da noite. Não a deixe comer ou beber nada, a menos que você veja exatamente de onde veio. O rosto dele ficou sério. Você acha que eles vão tentar algo aqui? Acho que eles estão ficando sem opções. Do outro lado da sala, Lúcia estava caminhando em direção à mesa da mamãe com o que parecia uma pequena sacola de presente. Ela estava sorrindo, mas havia algo forçado nisso agora, algo desesperado. Vindo na nossa direção, murmurei. Nós nos movemos rapidamente para interceptá-la, chegando à mesa da mamãe bem quando Lúcia colocou a sacola no chão. Mamãe, quase esqueci. Trouxe um presentinho extra para o seu dia especial. Ah, Lúcia, você já fez tanto. Mamãe protestou, mas ela já estava pegando a sacola. O que é? Perguntei, tentando manter minha voz leve. Apenas alguns daqueles chás de ervas que ela adora. Lembra, mãe? Você mencionou seus problemas para dormir, e eu encontrei esta maravilhosa mistura de camomila que dizem ajudar. Chá de ervas. Um método de entrega perfeito para qualquer droga que eles planejassem usar. Natural, inocente, algo que a mamãe beberia de bom grado. Que atencioso, eu disse pegando a sacola. Posso ver? A mão de Lúcia se estendeu para me impedir. Na verdade, eles estão especialmente embrulhados. Não quero estragar a apresentação. Eu adoraria ver que tipo você comprou para ela. Tenho tido problemas para dormir também. Por um momento, tivemos uma educada queda de braço pela sacola de presente, ambas sorrindo enquanto nossos olhos se encontravam em uma batalha silenciosa. Mamãe assistia a essa estranha exibição com crescente confusão. Meninas, o que deu em vocês? Ela perguntou. Nada, mamãe, disse Lúcia soltando a sacola. A Clara está só sendo cuidadosa. Abri a sacola e encontrei 3 caixas de chá, todas com os selos intactos, todas parecendo completamente inocentes. Mas notei que as mãos de Lúcia tremiam um pouco enquanto eu as examinava. Estes parecem ótimos, eu disse, entregando a sacola para Lucas. Por que você não coloca isso no carro para a vovó? Vamos garantir que ela os leve para casa em segurança. Lucas entendeu imediatamente. Boa ideia. Vou levá-los agora mesmo. Não é necessário, Lúcia começou. Mas Lucas já estava se afastando com o chá. Que menino prestativo, mamãe disse com orgulho. O sorriso de Lúcia estava começando a rachar nas bordas. Sim, muito prestativo. O Dr. Pereira se aproximou de nossa mesa, sua postura profissional intacta, mas seus olhos dardejando nervosamente entre Lúcia e eu. Dona Clara, ele disse para a mamãe. Eu esperava conversar com você por alguns minutos. Apenas uma rápida verificação sobre como você está se sentindo. Oh, estou me sentindo maravilhosa, doutor. Este foi um dia tão perfeito. É excelente ouvir isso, mas às vezes esses grandes eventos podem ser esmagadores para pessoas da nossa idade. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas para garantir que você não está se sobrecarregando. Nossa idade. Mamãe tinha 85. O Dr. Pereira parecia estar na casa dos 60. Mas a implicação era clara. Você é velha. Você é frágil. Você não aguenta a emoção. Que tipo de perguntas? Perguntei. O Dr. Pereira olhou para Lúcia, que deu um aceno quase imperceptível. Apenas avaliações cognitivas padrão. Memória, orientação, esse tipo de coisa. Nada com que se preocupar aqui. Eu gesticulei ao redor da sala lotada. Seu consultório não seria mais apropriado para avaliações médicas? Eu prefiro avaliar os pacientes em seu ambiente natural. Dá uma imagem mais precisa de sua capacidade funcional, seu ambiente natural. Como se uma festa de aniversário fosse onde a mamãe passava a maior parte do tempo. Mãe, eu disse, você não precisa responder a nenhuma pergunta médica na sua festa de aniversário.
Isso é para ser divertido, não uma consulta médica. Agora, Clara. Lúcia interveio. O Dr. Pereira está apenas sendo cuidadoso. Não há mal em algumas perguntas simples. Na verdade, pode haver. Olhei diretamente para o Dr. Pereira. Não existem protocolos para avaliações cognitivas, ambientes padronizados, procedimentos específicos, formulários de consentimento do paciente? A fachada profissional do Dr. Pereira vacilou. Bem, sim, mas isso é mais uma verificação informal. Com que propósito você está documentando esta verificação informal? Fará parte do prontuário médico da mamãe? Isso depende dos resultados. Então, se a mamãe der respostas que você não gosta, torna-se oficial. Mas se ela passar, é apenas uma conversa informal. O silêncio se estendeu desconfortavelmente. Mamãe olhava de um para o outro, sentindo claramente a tensão, mas não entendendo sua origem. O que realmente está acontecendo aqui? Ela perguntou. Antes que alguém pudesse responder, Lucas reapareceu na mesa. Ele encontrou meu olhar e balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Interpretei isso como se ele tivesse encontrado algo errado com o chá. O Dr. Pereira já estava de saída, eu disse firmemente. Na verdade, acho que seria benéfico. Doutor. Minha voz era afiada como uma navalha. Minha mãe está na festa de aniversário dela, cercada de amigos, claramente alerta e engajada. Se você tem preocupações médicas, pode marcar uma consulta adequada com os procedimentos adequados, mas não vai conduzir nenhum tipo de avaliação aqui esta noite. O Dr. Pereira olhou para Lúcia em busca de apoio, mas ela estava encarando a toalha de mesa, o rosto pálido. Talvez em outra ocasião, ele disse finalmente, e se afastou. Mamãe o observou ir. Depois me olhou com olhos que eram muito mais afiados do que qualquer pessoa com demência deveria ter. Clara, querida, o que está acontecendo? A pergunta pairou no ar. Este era o momento em que eu tinha que decidir o quanto contar a ela, quanta verdade ela poderia suportar, quanto perigo ela realmente corria. Mãe, eu disse cuidadosamente, acho que algumas pessoas podem estar tentando se aproveitar de você. Que pessoas? Olhei para Lúcia, que ainda evitava o contato visual. Pessoas que acham que você tem mais dinheiro do que pode administrar. Pessoas que acham que você precisa ser cuidada. Bobagem, mamãe disse secamente. Eu sou perfeitamente capaz de cuidar de mim mesma. Eu sei que você é, mas nem todo mundo concorda. Mamãe seguiu meu olhar até Lúcia, que finalmente olhou para cima com lágrimas nos olhos. Lúcia. A voz da mamãe era suave, mas havia aço por baixo. Há algo que você queira me dizer? Por um momento pensei que Lúcia poderia confessar. Seu rosto se contorceu e ela parecia a garotinha assustada que eu lembrava da nossa infância. Mas então Paulo apareceu em seu ombro e o momento passou. Mãe, Lúcia está apenas preocupada com você. Paulo disse suavemente. Todos nós estamos. Morar sozinha na sua idade, administrar todos os seus assuntos sozinha. É muita responsabilidade. Eu administro meus próprios assuntos há 85 anos, mamãe disse secamente. Acho que já peguei o jeito. Claro que sim, Paulo continuou. Mas às vezes ajuda a ter apoio familiar, proteções legais, assistência profissional, código para tutela, procuração, internação em casa de repouso. Que tipo de proteções legais? Mamãe perguntou. Apenas alguns papéis para facilitar as coisas caso você precise de ajuda com decisões ou cuidados médicos. Eu assinei alguns formulários do plano de saúde esta manhã. Mamãe disse lentamente. Lúcia disse que eram apenas atualizações do seguro. É isso mesmo, Lúcia disse rapidamente. Nada importante, mas a mamãe a estava olhando com crescente desconfiança. Lúcia, o que exatamente eu assinei? Apenas alguns formulários para me ajudar a te ajudar se você precisar. Que tipo de ajuda? A pergunta era simples, mas Lúcia não podia respondê-la sem revelar a verdade. Ela parecia presa, em pânico, pega entre mentiras que não podia mais manter.
Conte a ela, eu disse baixinho. Clara, por favor, conte a ela o que você está planejando fazer com ela. Não estamos planejando nada, disse Paulo, mas sua voz não tinha convicção. Então, por que o Dr. Pereira está aqui tentando avaliar a competência dela? Por que você trouxe chá com drogas para a festa de aniversário dela? Por que você tem pesquisado casas de repouso por semanas? O rosto da mamãe ficou branco. Casas de repouso? A festa continuou ao nosso redor, mas nossa mesa havia se tornado uma ilha de silêncio tenso. A dona Helena e as outras senhoras se afastaram, sentindo o drama familiar e não querendo fazer parte dele. Lúcia, disse mamãe, a voz tremendo, por favor, me diga que você não está tentando me colocar em uma casa de repouso. Lúcia caiu em prantos. Lágrimas de verdade desta vez. Não do tipo manipulador que ela usava para conseguir o que queria desde a infância. Mãe, me desculpe. Sinto muito, mas precisávamos do dinheiro. E a casa está lá, parada. E você não precisa de todo aquele espaço. E nós pensamos, você pensou em roubar minha casa e me internar para que eu não pudesse te impedir. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Até Paulo não teve resposta para aquele nível de honestidade brutal. Mas antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, as luzes se apagaram. A iluminação de emergência acendeu alguns segundos depois, banhando tudo em um brilho vermelho misterioso. Houve murmúrios de confusão dos convidados, mas sem pânico. Quedas de energia não eram incomuns nesta parte da cidade. Todos mantenham a calma. Alguém anunciou. Tenho certeza de que é apenas temporário, mas na penumbra da iluminação de emergência, vi Paulo agarrar o braço da mamãe e começar a puxá-la em direção à saída. Vamos, dona Clara, ele disse. Vamos levá-la para fora, onde é mais seguro. Foi quando percebi que a queda de energia não foi um acidente e que nossa mãe estava prestes a desaparecer na noite. Pare, eu disse, movendo-me para bloquear o caminho de Paulo para a saída. Clara, ela precisa de ar fresco, disse Paulo, mas seu aperto no braço da mamãe era forte demais para alguém que estava apenas sendo prestativo. Então abra uma janela. Na iluminação de emergência fraca, eu podia ver outros convidados se movendo calmamente em direção às saídas, guiados por funcionários com lanternas. Era uma evacuação ordenada. Exatamente o que você esperaria de um local bem administrado lidando com uma queda de energia rotineira. Exceto que nada sobre isso era rotineiro. Onde está a Lúcia? Eu perguntei. Paulo olhou ao redor nervosamente. Ela foi verificar o gerador de reserva. Lúcia sabia sobre o gerador de reserva. Isso parecia um conhecimento estranhamente específico para um convidado da festa. Lucas, eu chamei, avistando meu filho, ajudando os convidados idosos a se locomover na penumbra. Estou aqui, mãe. Nós vamos embora, todos nós juntos. O estacionamento está um pouco caótico agora, disse Paulo. Talvez seja melhor esperar até... Não, eu peguei o outro braço da mamãe, gentilmente, mas com firmeza, removendo-a do aperto de Paulo. Nós vamos para o meu carro e vamos para casa. Na verdade, uma voz familiar disse atrás de mim, acho que é uma excelente ideia. O policial Martim saiu das sombras, não mais tentando se misturar aos convidados da festa. Na iluminação de emergência, seu distintivo era claramente visível. O rosto de Paulo ficou branco. Policial, há algum problema? Vários problemas, na verdade. Começando pelo fato de que a queda de energia não foi um acidente. Eu não entendo. Alguém cortou a linha elétrica principal do prédio. Alguém que sabia exatamente onde encontrá-la e como desativar o sistema de retardo do gerador de reserva. Olhei para Paulo, cuja expressão mudara de nervosa para aterrorizada. Também encontramos alguns itens interessantes no bolso do seu paletó, senhor. Barreto, gostaria de explicar o que está fazendo com sedativos de prescrição que não foram prescritos para você? A boca de Paulo abriu e fechou como um peixe fora d'água. Eu? Isso não é meu. De quem são? Eu não sei. Alguém deve ter plantado.
Alguém plantou pílulas sem marca no bolso do seu paletó na festa de aniversário da sua sogra. Quando o policial Martins colocou dessa forma, pareceu exatamente tão ridículo quanto era. Onde está a Lúcia? Mamãe perguntou. Sua voz firme, apesar de tudo o que acabara de acontecer, sendo interrogada por meus colegas. O policial Martins disse, junto com o Dr. Pereira. Dr. Pereira. Eu quase me esqueci dele no caos. O que eles encontraram? Eu perguntei. Prontuários médicos forjados documentando um declínio cognitivo que nunca ocorreu. Papéis de internação pré-assinados, pedidos para 3 casas de repouso diferentes, todos enviados na semana passada. Semana passada? A voz da mamãe era afiada de raiva. Antes mesmo de eu assinar qualquer procuração. Sim, senhora. Parece que este plano está em andamento há vários meses. Mamãe olhou ao redor da sala escura, absorvendo o caos, a iluminação de emergência, a realidade do que sua filha tentara fazer com ela. Quero ver a Lúcia, ela disse finalmente. Mãe, acho que não. Comecei. Eu quero vê-la agora. O policial Martins assentiu. Ela está na sala de segurança. Mas devo avisá-la, dona Clara. Ela foi informada de seus direitos e solicitou um advogado. Tudo bem, ela pode ter um advogado. Mas primeiro, ela vai me olhar nos olhos e se explicar. Seguimos o policial Martins pela multidão confusa de convidados da festa. A maioria das pessoas estava reunida em pequenos grupos, especulando sobre a queda de energia e se perguntando quando poderiam ir embora. Eles não tinham ideia de que acabavam de testemunhar o colapso de uma conspiração de abuso de idosos. A sala de segurança era uma pequena sala atrás do salão principal. Lúcia estava sentada em uma cadeira de plástico, seu vestido de festa amassado, sua maquiagem borrada de tanto chorar. Ela ergueu os olhos quando entramos e seu rosto se contorceu novamente. Mãe, me desculpe. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Até onde você queria que fosse? Mamãe perguntou, sua voz mortalmente calma. Nós precisávamos de dinheiro. E você tem tanto. E você está sozinha naquela casa grande. E eu pensei que talvez se você estivesse em um lugar mais seguro. Mais seguro? Você quer dizer mais caro? A casa de repouso é muito boa, mãe. Eu pesquisei com cuidado. Você teria ficado confortável enquanto você vendia minha casa e gastava meu dinheiro. Lúcia não conseguia encará-la. Ia ser seu de qualquer maneira. Quando você, eventualmente... Eu estava apenas acelerando o processo, acelerando minha morte, você quer dizer? Não, eu nunca. Você ia me drogar e me internar contra a minha vontade. Você forjou prontuários médicos para me fazer parecer incompetente. Você cortou a energia na minha festa de aniversário para criar o caos, para poder me sequestrar na confusão. Dito assim, o plano soava como algo de um suspense policial, exceto que era real. E quase funcionou. Eu estava desesperada, Lúcia sussurrou. Desesperada o suficiente para destruir sua própria mãe. Lúcia finalmente olhou para cima, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não pensei dessa forma. Eu pensei que estava resolvendo os problemas de todo mundo. Os problemas de todo mundo, incluindo o problema de eu estar viva e saudável. Mãe, por favor. Não, a voz da mamãe cortou a súplica de Lúcia como uma lâmina. Você não tem mais o direito de me chamar de mãe. Você perdeu esse direito quando decidiu que eu valia mais morta do que viva. As palavras atingiram Lúcia como um golpe físico. Ela se curvou, soluçando. Dona Clara, o policial Martins disse gentilmente. Precisaremos que você venha à delegacia para fazer uma declaração formal. Claro, mas primeiro, quero saber sobre Paulo e o Dr. Pereira. O Dr. Pereira está enfrentando acusações de fraude, conspiração, possivelmente mais, dependendo do que encontrarmos em seus arquivos. O Sr. Barreto provavelmente enfrentará acusações de sequestro, abuso de idosos, conspiração. E a Lúcia, isso depende em parte de sua cooperação e em parte das acusações que você quiser apresentar. Mamãe olhou para sua filha,
que ainda chorava na cadeira de plástico. Quero apresentar todas elas, ela disse finalmente. Todas as acusações que você puder imaginar. A cabeça de Lúcia se ergueu. Mãe, por favor, eu sou sua filha. Não, mamãe disse tristemente. Você era minha filha. A mulher que tentou roubar minha vida é uma estranha. Deixamos Lúcia na sala de segurança e seguimos o policial Martins para fora. O estacionamento ainda estava lotado de convidados confusos, mas a multidão estava diminuindo à medida que as pessoas percebiam que a festa havia acabado. O que acontece agora? Eu perguntei. Audiência de custódia provavelmente amanhã. Julgamento em alguns meses. Mas com as provas que temos, incluindo a gravação que seu filho fez, as condenações são muito prováveis. Lucas apareceu ao nosso lado, um pouco sem fôlego. O chá estava definitivamente drogado, ele disse. O técnico do laboratório fez um teste rápido de campo, algum tipo de sedativo, forte o suficiente para apagar alguém do tamanho da vovó por horas. Horas. Tempo suficiente para levá-la à casa de repouso. Tempo suficiente para que as drogas a confundissem o suficiente para que ela parecesse desorientada quando acordasse. Tempo suficiente para o Dr. Pereira declará-la mentalmente incompetente com base em seu comportamento drogado. Eles realmente pensaram em tudo, eu disse. Quase tudo, mamãe corrigiu. Eles não contaram com ter um neto inteligente o suficiente para sentir que tinha algo de podre no ar. Lucas sorriu. Ou teimoso o suficiente para fazer algo a respeito. Ou uma filha que finalmente aprendeu a ver através das mentiras de sua irmã. Eu acrescentei. Mamãe olhou para o salão comunitário onde sua festa de aniversário se transformou em uma cena de crime. 85 anos, ela disse. Eu pensei que já tinha visto de tudo. Você está bem? Eu perguntei. Ela considerou a pergunta seriamente. Sabe de uma coisa? Acho que estou melhor do que bem. Pela primeira vez em meses, eu sei exatamente em quem posso confiar. Ela olhou para Lucas e para mim, depois de volta para o prédio onde Lúcia presumivelmente ainda estava chorando na sala de segurança. Estou livre, ela disse com algo que soou como admiração. Finalmente estou livre. Enquanto nos afastávamos do salão comunitário, luzes de emergência piscando em nosso retrovisor, percebi que mamãe estava certa. Ela estava livre da filha que planejava traí-la, livre da preocupação com o declínio cognitivo que havia sido fabricado para justificar o abuso, livre do medo de perder sua independência. Mas, o mais importante, ela estava livre das pessoas que a viam como um problema a ser resolvido, em vez de uma pessoa a ser amada. E amanhã, Lúcia e Paulo acordariam em celas, enfrentando as consequências de tratar uma mulher idosa como uma mercadoria, em vez de um ser humano. Às vezes, a justiça realmente é servida na temperatura certa, gelada. 3 dias após a prisão de Lúcia, eu me encontrei sentada em uma sala de conferências da delegacia que cheirava a café queimado e sonhos desfeitos. A delegada Sara Rodrigues espalhou fotos pela mesa de metal como se estivesse distribuindo cartas no jogo de pôquer mais deprimente do mundo. Senhora Miller, precisamos que você olhe para estas e nos diga se reconhece alguma dessas pessoas. A primeira foto mostrava Lúcia e Paulo no que parecia ser um restaurante, em uma conversa profunda com um homem que eu nunca tinha visto antes. A segunda mostrava o mesmo homem apertando a mão do Dr. Pereira do lado de fora de um prédio médico. A terceira fez meu sangue gelar. Era a mamãe fotografada através do que parecia ser uma lente teleobjetiva, caminhando para sua caixa de correio de roupão e chinelos. Quando isso foi tirado? Eu perguntei. Há 2 meses. Encontramos no computador do Sr. Barreto, junto com cerca de outras 50 fotos. Eles vinham perseguindo minha mãe por meses, documentando cada movimento dela, procurando por qualquer coisa que pudessem usar para fazê-la parecer vulnerável ou confusa. O homem nas fotos do restaurante se chama Marcos Weber. A delegada Rodrigues continuou. Ele é um investigador particular especializado no que ele chama de proteção de ativos familiares. O que isso significa?
Ajudar filhos adultos a provar que seus pais idosos são incompetentes para que possam assumir o controle de suas finanças. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Isso não era apenas Lúcia e Paulo desesperados por dinheiro. Isso era uma operação profissional. Com quantas famílias ele fez isso? Ainda estamos investigando, mas parece que pelo menos 12 nos últimos 2 anos. Sua mãe teria sido a número 13. Sorte 13 ou azar, dependendo da sua perspectiva. A boa notícia, continuou a delegada Rodrigues, é que sua rapidez de raciocínio provavelmente salvou não apenas sua mãe, mas futuras vítimas. Toda a operação de Weber está desmoronando. E as outras famílias? Aquelas onde funcionou. Estamos reabrindo esses casos. Alguns desses idosos podem ainda estar vivos em casas de repouso, se perguntando por que seus filhos nunca os visitam. O peso disso se instalou no meu peito como uma pedra. Em algum lugar por aí, havia idosos que haviam sido traídos por suas próprias famílias, trancados em instituições, suas economias de uma vida roubadas, sua dignidade destruída. Há outra coisa, disse a delegada Rodrigues, pegando outra pasta. Lúcia está tentando fazer um acordo. Que tipo de acordo? Informações sobre a operação de Weber em troca de acusações reduzidas. Pensei em Lúcia chorando na sala de segurança, pedindo à mamãe que ainda a chamasse de filha. A ideia de que ela agora estava tentando negociar sua saída das consequências parecia exatamente certa. A mamãe está ciente disso? Nós a informamos ontem. Ela tinha algumas opiniões muito fortes sobre o mais recente esquema de sua irmã. Eu podia imaginar. Mamãe não acreditava em atalhos, especialmente quando envolviam trair outras pessoas. O que ela disse? Acredito que suas palavras exatas foram: deixem a Lúcia cavar a própria saída do buraco que ela mesma cavou, de preferência com uma colher bem pequena. Isso soava como a mamãe. Mesmo aos 85 anos, mesmo depois de ser traída pela própria filha, ela ainda tinha mais fibra do que a maioria das pessoas com metade de sua idade. A delegada Rodrigues recolheu as fotos. Precisaremos que você testemunhe sobre o que observou na festa e o que Lúcia lhe contou sobre seus planos. Claro, um aviso. O advogado deles vai tentar pintar sua família como disfuncional. Eles sugerirão que Lúcia estava agindo por preocupação genuína com a segurança de sua mãe, com chá drogado e prontuários médicos forjados. Eles alegarão que o chá foi um erro, que o Dr. Pereira agiu de forma independente, que a queda de energia foi uma coincidência. Eles farão Lúcia parecer uma filha carinhosa que se meteu em uma situação que não podia controlar. Pensei na performance de Lúcia na festa, a falsa preocupação, a crise fabricada, a cuidadosa manipulação de cada conversa. Se eu não tivesse ouvido aquela gravação, eu mesma poderia ter acreditado na atuação dela. Isso vai funcionar? Não com as provas que temos. Mas os júris podem ser imprevisíveis, especialmente quando as relações familiares estão envolvidas. Saí da delegacia com uma pasta cheia de documentos e uma cabeça cheia de perguntas. Há quanto tempo Lúcia vinha planejando isso? O desespero financeiro era real ou apenas uma desculpa? E o mais importante, quantos sinais de alerta eu perdi ao longo dos anos? Mamãe estava me esperando na minha sala de estar quando cheguei em casa, sentada na minha poltrona favorita como se fosse a dona do lugar, o que, dados os eventos recentes, era provavelmente exatamente a atitude de que ela precisava. Como foi? Ela perguntou. Complicado. Há mais nisso do que apenas Lúcia e Paulo. Eu expliquei sobre Marcos Weber e as outras famílias, sobre a tentativa de Lúcia de fazer um acordo, sobre as fotos que eles tiraram dela. Mamãe ouviu sem interrupção, seu rosto endurecendo a cada detalhe. 50 fotos, ela disse quando terminei, pelo menos. Por 2 meses, eu pensei que estava desenvolvendo paranoia porque continuava sentindo como se alguém estivesse me observando. Acontece que eu não estava paranoica o suficiente. Mãe, sinto muito. Eu deveria ter visto o que estava acontecendo. Como? Lúcia pratica a manipulação desde que aprendeu a falar.
Lembra quando ela convenceu a professora de que eu esqueci de preparar o almoço dela para que ela pudesse pegar vales-refeição gratuitos? Ela tinha 8 anos e já estava aprendendo que mentir lhe dava o que ela queria. Pensei que ela superaria isso. Mamãe se levantou e foi até a janela da minha cozinha, olhando para a rua como se estivesse procurando por vigilância. A delegada disse que Lúcia quer fazer um acordo. Ela disse informações sobre o investigador particular em troca de acusações mais leves. E o que você acha disso? Acho que Lúcia criou essa bagunça e deveria arcar com as consequências. Mamãe assentiu com aprovação. Bom, porque eu tenho pensado naquelas outras famílias, aquelas onde esse esquema realmente funcionou. E quanto a elas? Alguém precisa verificar como estão. Alguém precisa ter certeza de que estão realmente recebendo os cuidados adequados, que seu dinheiro está sendo usado para seu benefício. Mãe, essa não é sua responsabilidade. Ela se virou da janela, e eu vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Não raiva, não tristeza, mas determinação com uma borda afiada. De quem é a responsabilidade, então? A polícia investigará os crimes, mas quem vai realmente visitar essas pessoas? Quem vai garantir que elas não estejam sentadas em alguma instituição, se perguntando por que seus filhos as abandonaram? Existem assistentes sociais, defensores de pacientes, que estão sobrecarregados e subfinanciados e provavelmente nem sabem que essas pessoas existem. Ela tinha razão. O sistema foi projetado para processar casos, não para cuidar de indivíduos. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que eu tenho tempo, recursos e uma compreensão muito pessoal do que essas pessoas passaram. Estou sugerindo que talvez a traição de Lúcia deva resultar em algo positivo. Mãe, você tem 85 anos. Algumas das vítimas também tinham. A idade não me desqualifica para ajudar as pessoas. Eu podia ver para onde isso estava indo, e parte de mim admirava seu instinto de transformar o trauma em propósito, mas outra parte de mim se preocupava com ela assumindo mais estresse depois de tudo o que passou. Deixe-me ajudar, eu disse. Você tem sua própria vida para reconstruir. Seu trabalho, seu divórcio, sua recuperação de todo o caos que Lúcia criou. Lúcia não atacou apenas você. Ela atacou toda a nossa família. Lucas e eu também merecemos uma chance de revidar. Mamãe sorriu. O primeiro sorriso genuíno que vi dela desde a festa. Revidar ajudando outras famílias. Revidar garantindo que isso nunca aconteça com mais ninguém. Isso, mamãe disse. Parece um plano. Naquela noite, deitei na cama pensando nas fotos da mamãe de roupão, nas lágrimas de Lúcia na sala de segurança, em idosos sentados em casas de repouso, se perguntando por que seus filhos nunca ligavam. Mas, principalmente, pensei na expressão no rosto da mamãe quando ela falou sobre ajudar as outras vítimas. Pela primeira vez desde que o papai morreu, ela parecia ter um propósito além de apenas sobreviver. Lúcia tentou destruir a vida da mamãe por dinheiro. Em vez disso, ela deu à mamãe algo mais valioso, uma missão. A ironia era quase poética. Quase. A primeira casa de repouso que visitamos parecia um hotel de luxo por fora. Gramados bem cuidados, arquitetura elegante, placas discretas anunciando Vida Sênior Premium. Mas o cheiro nos atingiu no momento em que passamos pelas portas. Desinfetante industrial, tentando mascarar algo desagradável por baixo. Estamos aqui para visitar Margarida Furtado, mamãe disse à recepcionista, usando as informações que a delegada Rodrigues nos deu. Vocês são da família? Velhas amigas, mamãe disse suavemente. Não a vemos desde que ela se mudou para cá. A recepcionista verificou seu computador. Quarto 247. Pegue o elevador para o segundo andar. Vire à direita. O quarto 247 ficava no final de um longo corredor ladeado por cadeiras de rodas e residentes com aparência confusa. Encontramos Margarida Furtado sentada perto da janela, olhando para o estacionamento com olhos vazios. Ela era magra, pálida, usando um avental de hospital em vez de roupas normais. Dona Margarida. Mamãe se aproximou gentilmente.
Meu nome é Clara Wilson. Esta é minha filha, Clara. Margarida se virou lentamente. E eu vi um lampejo de consciência em seus olhos. Não confusão ou demência, mas surpresa por alguém estar falando com ela. Vocês vieram me ver? Sim, viemos. Queríamos saber como você está. Os olhos de Margarida se encheram de lágrimas. Ninguém me visita mais. Meu filho disse que a viagem era muito longa. De acordo com os arquivos da polícia, o filho de Margarida morava a 12 minutos de distância, mas ele estava muito ocupado gastando o dinheiro dela para visitá-la. Como eles estão te tratando aqui? Mamãe perguntou. As enfermeiras são simpáticas o suficiente, mas Margarida olhou ao redor nervosamente. Depois se inclinou para a frente. Eu não deveria estar aqui. Isso tudo é um erro. Que tipo de erro? Eu assinei alguns papéis para o meu filho. Ele disse que eram formulários de seguro. A próxima coisa que eu soube, homens de jaleco branco estavam na minha porta dizendo que eu tinha que vir para cá por minha própria segurança. A história era quase idêntica ao que Lúcia havia planejado para a mamãe. As mesmas mentiras, a mesma manipulação, o mesmo resultado trágico. Dona Margarida, eu disse gentilmente. Você sabe o que eram aqueles papéis? Procuração, eles me disseram mais tarde. Mas eu nunca concordei com isso. Eu nunca disse que meu filho poderia me colocar em um asilo. Mamãe e eu trocamos olhares. Margarida Furtado era coerente, articulada, claramente capaz de tomar suas próprias decisões. Ela havia sido armazenada aqui porque era conveniente e lucrativo. O que aconteceu com sua casa? Mamãe perguntou. Vendeu. Meu filho disse que eu precisava do dinheiro para os cuidados, mas eu nunca vejo nenhuma conta. Eu peço meu talão de cheques e eles dizem que os membros da família cuidam de tudo isso agora. Você quer sair daqui? O rosto de Margarida se iluminou com uma esperança tão desesperada que era doloroso de ver. Mais do que tudo, mas eles dizem que eu não posso. Dizem que não sou competente para tomar essa decisão. Passamos uma hora com Margarida ouvindo suas histórias sobre sua vida antes da casa de repouso. Sua confusão sobre como ela acabou aqui, seu desejo de ir para casa. Ela era afiada, engraçada, completamente alerta. A única coisa errada com ela era que ela confiou na pessoa errada. Quando nos preparamos para sair, Margarida agarrou a mão da mamãe. Você vai voltar? Sim, mamãe prometeu. Voltaremos na próxima semana. No carro, depois, ficamos em silêncio por vários minutos. 12 pessoas, eu disse finalmente. Pelo menos 12. A operação de Weber está funcionando há 2 anos. Quantas Margaridas Furtado estão sentadas em quartos como aquele agora? Muitas. Mamãe pegou o telefone e ligou para a delegada Rodrigues. Delegada, é a Clara Wilson. Preciso saber sobre a defesa legal de idosos que foram internados indevidamente. Sim, vou aguardar. Enquanto a mamãe trabalhava no aspecto legal, eu me peguei pensando em Lúcia novamente. Ela já havia considerado como seria a vida da mamãe em um lugar como aquele? Ela imaginou a mamãe sentada perto de uma janela se perguntando por que sua família nunca a visitava. Há uma organização de assistência jurídica especializada em direitos dos idosos, mamãe disse depois de desligar. Eles podem pedir a libertação de Margarida, mas precisam de provas de internação inadequada. Nós podemos fornecer isso. Não é suficiente. Precisamos de avaliações médicas, registros financeiros, provas de que ela foi coagida a assinar documentos. Então, o que fazemos? Documentamos tudo. Cada conversa, cada detalhe sobre seu estado mental, cada indicação de que ela está sendo mantida contra sua vontade. Mãe, não somos investigadoras. Não. Mas somos testemunhas, e às vezes isso é suficiente. Naquela noite, Lucas veio jantar e nos encontrou cercados por arquivos, documentos legais e anotações sobre o caso de Margarida Furtado. Isso parece intenso, ele disse. Estamos montando um caso para tirar uma idosa de uma internação inadequada em uma casa de repouso, expliquei.
A mulher cujo filho tentou fazer a mesma coisa com a vovó. Uma delas, Lucas, pegou uma foto de Margarida que havíamos impresso do site da casa de repouso. Ela parece triste. Ela está triste e confusa e abandonada pela pessoa que deveria protegê-la, como o que quase aconteceu com a vovó. Exatamente. Lucas estudou os papéis por um momento. O que posso fazer para ajudar? Você tem 27 anos. Mamãe disse que você tem coisas melhores para fazer do que a vovó. Com todo o respeito, isso é besteira. Isso importa. O que eles tentaram fazer com você, o que fizeram com ela, não está certo. Se há uma maneira de consertar isso, eu quero ajudar. Mamãe sorriu para ele com puro afeto. Nesse caso, precisamos de alguém bom com computadores para pesquisar os outros casos de Marcos Weber e rastrear as famílias envolvidas. Já estou nisso. Enquanto Lucas se instalava com seu laptop, percebi que algo havia mudado na nossa dinâmica familiar. 3 semanas atrás, estávamos focados em nossos próprios problemas. Meu divórcio, a busca de emprego de Lucas, o isolamento crescente da mamãe. Agora, estávamos trabalhando juntos em algo maior do que nós mesmos. Sabe o que é estranho? Eu disse. O quê? Lúcia pensou que estava resolvendo um problema se livrando de você. Em vez disso, ela criou algo melhor. Melhor como? Antes disso acontecer, estávamos todos vivendo vidas separadas. Você estava sozinha em sua casa. Eu estava lidando com meu divórcio. Lucas estava descobrindo sua carreira. Mal nos víamos, exceto nos feriados. E agora somos uma equipe. Mamãe olhou ao redor para os papéis espalhados pela minha mesa de jantar, para Lucas digitando intensamente em seu laptop, para as evidências de nossa missão compartilhada. Você está certa, ela disse. Lúcia queria destruir nossa família para pegar meu dinheiro. Em vez disso, ela nos mostrou o que nossa família poderia realmente ser. Uma força pela justiça. Uma força por algo, de qualquer forma. Lucas ergueu os olhos do computador. Eu encontrei algo. Weber tem anunciado seus serviços em um site chamado Recursos para Filhos Preocupados. Ele mira filhos adultos que estão preocupados com pais idosos com bens substanciais. Que tipo de publicidade seu pai idoso está tomando decisões financeiras ruins, recusando cuidados necessários, se colocando em risco? Podemos ajudá-lo a obter a autoridade legal para protegê-los e preservar os bens da família. Protegê-los, eu disse amargamente. Certo. Tem mais. Ele tem depoimentos de clientes satisfeitos falando sobre como ele os ajudou a garantir sua herança e garantir os cuidados adequados para os pais idosos. Depoimentos de pessoas como Lúcia, provavelmente. Mas aqui está a parte interessante. Um dos depoimentos é de alguém chamada Jennifer Barreto. Mamãe e eu nos olhamos. Barreto, como Paulo Barreto, poderia ser uma parente. Deixe-me investigar mais a fundo. Enquanto Lucas pesquisava, pensei no escopo do que estávamos descobrindo. Isso não eram apenas alguns casos isolados de filhos adultos se aproveitando de pais idosos. Este era um sistema organizado, comercializado e vendido como qualquer outro serviço profissional. A encontrei, Lucas anunciou. Jennifer Barreto é irmã de Paulo. Ela usou os serviços de Weber há 2 anos para internar seu pai e transferir seus bens para seu controle. Onde está o pai dela agora? A expressão de Lucas escureceu. Ele morreu em uma casa de repouso há 6 meses, mas, segundo seu obituário, ele deixou para trás uma família amorosa e um legado de caridade substancial. Legado de caridade. Jennifer doou o dinheiro dele para várias causas depois que ele morreu. Fez-se parecer uma filantropa em vez de uma ladra. Então, Paulo aprendeu a técnica com sua irmã. Parece que sim. Olhei para a tela do computador, sentindo-me mal. Isso não era apenas sobre ganância ou desespero. Isso era sobre pessoas que transformaram o abuso de idosos em um negócio de família. Quantas pessoas Weber ajudou a internar indevidamente? Ainda estou contando, mas parece que pelo menos 20 famílias nos últimos 3 anos. 20 famílias.
20 idosos que confiaram em seus filhos e acabaram presos por isso. 20 Margaridas. Furtado sentadas perto de janelas se perguntando por que ninguém as amava mais. Temos que parar com isso, eu disse. Nós vamos, mamãe disse firmemente. Um caso de cada vez, uma família de cada vez, um idoso de cada vez. Parece esmagador. Tudo que vale a pena é esmagador no começo. Mas enquanto trabalhávamos até tarde da noite, documentando casos e montando arquivos, comecei a entender por que a mamãe estava tão determinada a assumir isso. Pela primeira vez desde que o papai morreu, ela tinha um propósito que correspondia à sua força. Lúcia tentou transformar a mamãe em uma vítima. Em vez disso, ela criou uma defensora. O tribunal era menor do que eu esperava, mas pareceu enorme quando Lúcia entrou vestindo um macacão laranja e algemas. Ela havia perdido peso nas 3 semanas desde sua prisão, e sua aparência geralmente perfeita havia sido substituída por algo oco e desesperado. Ela não olhou para a mamãe nem para mim. Enquanto se sentava na mesa dos réus ao lado de sua advogada, uma mulher de rosto afiado em um terno caro que claramente custava mais do que Lúcia podia pagar, o que levantava a questão de quem estava pagando por sua defesa. Todos de pé para a honorável juíza Patrícia Moraes. A juíza Moraes era uma mulher na casa dos 60 anos, com cabelos prateados e o tipo de expressão séria que sugeria que ela já havia visto todo tipo de drama familiar imaginável. Ela revisou as acusações com precisão clínica. Abuso de idosos, conspiração para cometer fraude, tentativa de sequestro, falsificação de prontuários médicos. Como a ré se declara? A advogada de Lúcia se levantou. Inocente por motivo de capacidade diminuída, meritíssima. Capacidade diminuída. Eles iam alegar que Lúcia não era responsável por suas ações. Com que base? Minha cliente estava sofrendo de estresse financeiro severo e depressão clínica, que prejudicaram seu julgamento. Ela acreditava que estava agindo no melhor interesse de sua mãe. Sentia a mamãe enrijecer ao meu lado. A ideia de que a depressão de Lúcia justificava tentar roubar sua vida era exatamente o tipo de desculpa que Lúcia vinha dando desde a infância. O promotor, um jovem que parecia preferir estar em qualquer outro lugar, levantou-se para responder. Meritíssima, as provas mostram premeditação extensa. Este não foi um ato impulsivo de alguém com julgamento prejudicado. Este foi um esquema calculado que levou meses para planejar e implementar. Abordaremos isso durante o julgamento, disse a juíza. Estou fixando a fiança em 200 reais. 200 mil reais. A advogada de Lúcia nem piscou, o que confirmou minha suspeita de que outra pessoa estava financiando sua defesa. Além disso, continuou a juíza Moraes, a ré está proibida de qualquer contato com a suposta vítima ou seus familiares. Meritíssima, disse a advogada. A senhora Barreto gostaria de se dirigir ao tribunal a respeito de sua mãe. Absolutamente não. Nenhum contato significa nenhum contato. Ao sairmos do tribunal, me peguei olhando por cima do ombro, meio esperando que Lúcia nos seguisse. A ordem de restrição era apenas um pedaço de papel. Se ela estava desesperada o suficiente para drogar nossa mãe, o que a impediria de se aproximar de nós diretamente? Ela parecia péssima, mamãe disse quando chegamos ao estacionamento. Que bom, Clara. Ela ainda é minha filha. Não, mãe. Ela deixou de ser sua filha quando decidiu destruir sua vida por dinheiro. Eu sei, mas vê-la assim, você não se sente culpada por se proteger. Mamãe ficou quieta por um momento. Talvez não. Qualquer simpatia que você esteja sentindo, lembre-se de Margarida Furtado. Lembre-se das outras 12 famílias que Weber visou. Lúcia não é uma vítima aqui. Eu sei disso intelectualmente. Mas emocionalmente. Emocionalmente, continuo pensando na garotinha que costumava subir na minha cama durante as tempestades. Aquela garotinha cresceu e se tornou alguém que planejou te drogar e roubar sua casa. Eu sei. Mas eu podia ver o conflito nos olhos da mamãe. 47 anos amando Lúcia não poderiam ser apagados por 3 semanas de traição.
não importa o quão completa essa traição tenha sido. Naquela tarde, fomos para nossa segunda visita a uma casa de repouso. Desta vez, estávamos procurando por Sr. Jiro Tanaka, cuja filha havia usado os serviços de Weber para interná-lo depois que ele se recusou a se mudar para a casa dela. O solar da manhã era um degrau abaixo de onde encontramos Margarida. O prédio era mais antigo, mais surrado, com aquele tipo de sensação institucional que anunciava que seus residentes eram problemas a serem gerenciados, em vez de pessoas a serem cuidadas. Senhor, Jiro estava na sala de estar, sentado sozinho em uma mesa, fazendo palavras cruzadas. Ele era um homem pequeno e arrumado, na casa dos 70 anos, vestindo roupas que pareciam caras, mas não serviam mais direito. Senhor Jiro, mamãe se aproximou com cuidado. Meu nome é Clara Wilson. Eu me perguntava se poderia me sentar com você por alguns minutos. Ele ergueu os olhos inteligentes por trás dos óculos de aro de arame. Você é do estado? Outra inspetora? Não, apenas uma amiga que queria saber como você está. Como eu estou? Ele largou o lápis. Estou péssimo. Obrigado por perguntar. Sua franqueza foi revigorante depois da confusão comovente de Margarida. Você pode me dizer o que aconteceu? Mamãe perguntou. Minha filha decidiu que eu estava velho demais para morar sozinho. Quando discordei, ela me declarou mentalmente incompetente e me enviou para cá como um móvel. Você é mentalmente incompetente? Sr. Jiro gesticulou para as palavras cruzadas. As de uma revista famosa, edição de hoje. Eu as completei todos os dias por 30 anos. Isso parece incompetente para você? Mamãe examinou o quebra-cabeça. Estava quase terminado, com apenas algumas pistas difíceis restantes. Qual era sua profissão, Sr. Jiro? Professor aposentado de matemática, 42 anos na universidade. Publiquei mais de 60 artigos de pesquisa e supervisei 37 teses de doutorado. E sua filha achou que você não podia cuidar de si mesmo? Minha filha achou que minha casa era valiosa demais para ficar vazia enquanto eu morava nela sozinho. A mesma história, a mesma motivação. Filhos adultos que viam os bens de seus pais como heranças sendo desperdiçadas com os próprios pais. Há quanto tempo você está aqui? 8 meses. Minha filha me visita uma vez por mês, sempre com papéis para eu assinar. Sempre com razões pelas quais preciso ficar aqui por minha própria segurança. Que tipo de papéis? Documentos financeiros, principalmente. Transferindo contas, autorizando despesas. Eu me recuso a assiná-los, mas ela continua tentando. Então, você ainda tem controle de suas finanças? Teoricamente, mas não consigo acessar minhas contas daqui. Eles não permitem que os residentes lidem com dinheiro. Sr. Jiro estava preso de uma maneira diferente de Margarida Furtado. Onde Margarida havia sido completamente despojada, Sr. Jiro estava sendo lentamente sangrado por um processo mais longo e sutil. Sr. Jiro, eu disse, você gostaria de ajuda para sair daqui? Moça, eu tenho tentado sair daqui desde o dia em que cheguei. Minha filha tem a tutela legal. A instituição não me liberará sem a permissão dela. E se nós lhe disséssemos que pode haver outra maneira? Sr. Jiro nos estudou cuidadosamente. Quem são vocês realmente? Mamãe explicou sobre a tentativa de esquema de Lúcia, sobre Marcos Weber, sobre as outras famílias que descobrimos. Então vocês são voluntárias, defensoras freelancers de vítimas de abuso de idosos, algo assim. E vocês acham que podem me ajudar? Achamos que podemos tentar. Sr. Jiro ficou quieto por um longo momento, estudando suas palavras cruzadas. A resposta para a 17 horizontal, ele disse finalmente, é justiça. 7 letras, definidas como o que as vítimas esperam, mas raramente recebem. Ele preencheu as letras com uma caligrafia firme. Eu gostaria muito da ajuda de vocês, ele disse. Enquanto voltávamos do solar da manhã, eu me peguei pensando na diferença entre Margarida e Sr. Jiro. Margarida estava confusa e de coração partido com sua situação. Sr. Jiro estava com raiva e analítico,
mas ambos estavam presos pelo mesmo sistema, as mesmas leis que permitiam que filhos adultos anulassem a autonomia de seus pais em nome da proteção. Duas abordagens diferentes para o mesmo problema, eu disse à mamãe. O que você quer dizer? A filha de Margarida agiu rápido, assinou os papéis, vendeu a casa, transferiu o dinheiro e a largou na instituição mais barata que pôde encontrar. A filha de Senhor Jiro está levando seu tempo, mantendo-o em um lugar melhor, mantendo a ilusão de escolha, mas ainda assim assumindo sistematicamente o controle. Ambos eficazes, ambos maus. Fico me perguntando quantos outros filhos estão olhando para seus pais idosos agora e pensando em ligar para Marcus Weber. O pensamento era arrepiante. Em algum lugar por aí, filhos adultos estavam calculando o valor das casas de seus pais, estimando os custos dos cuidados em asilos e ponderando os benefícios de assumir o controle versus respeitar a autonomia. Pelo menos paramos Lúcia antes que ela pudesse realmente fazer isso, eu disse. Será? Ou apenas adiamos? O que você quer dizer? Quero dizer, a advogada de Lúcia está sendo paga por alguém. Alguém com dinheiro suficiente para pagar uma defesa legal, cara, para acusações de abuso de idosos. Eu não tinha pensado nisso, mas a mamãe estava certa. Lúcia e Paulo não tinham recursos para uma representação legal de alto nível. Você acha que alguém está a apoiando? Acho que alguém tem um interesse particular em garantir que Lúcia não vá para a prisão e comece a falar sobre a operação de Marcus Weber. As implicações disso se instalaram no meu estômago como chumbo frio. Se Weber tivesse clientes ou parceiros poderosos, se houvesse dinheiro por trás dessa operação, então a prisão de Lúcia poderia não ser o fim da ameaça à mamãe. Poderia ser apenas o começo. A ligação veio às 2h17 da manhã, 3 dias antes do julgamento de Lúcia começar. Atendi no primeiro toque, meu coração já acelerado porque ninguém liga com boas notícias a essa hora. Senhora Miller, aqui é a delegada Rodrigues. Preciso que você verifique sua mãe imediatamente. O quê? Por quê? O que aconteceu? Alguém invadiu a casa dela esta noite. Ela não está atendendo o telefone. Eu já estava vestindo roupas, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia abotoar os botões. Ela está ferida? Não sabemos. A empresa de alarme nos ligou sobre uma invasão, mas quando os policiais chegaram, a casa estava vazia. Nenhum sinal de sua mãe. Vazia. A mamãe sumiu. Estarei aí em 10 minutos. Senhora Miller, espere. Não vá para a casa sozinha. Encontre-nos na delegacia primeiro. Não. Se alguém levou minha mãe, cada segundo conta. Desliguei e liguei para Lucas enquanto acelerava em direção ao bairro da mamãe. Ele atendeu no segundo toque, já bem acordado. A vovó sumiu, eu disse sem preâmbulos. O quê? Invasão na casa dela. Ela se foi. Estou a caminho. A rua da mamãe estava bloqueada com carros de polícia, suas luzes vermelhas e azuis transformando o bairro suburbano familiar em algo de uma cena de crime. A delegada Rodrigues me encontrou na barricada. Alguma notícia? Eu perguntei. Nada ainda, mas encontramos algo que você precisa ver. Ela me levou à varanda da frente da mamãe, onde a porta estava aberta. Na luz forte da varanda, pude ver que a fechadura havia sido profissionalmente desativada. Sem sinais de força, sem madeira danificada, apenas um trabalho limpo que sugeria perícia. Quem fez isso sabia o que estava fazendo, disse a delegada Rodrigues. Onde está a mamãe? É o que estamos tentando descobrir. Mas olhe para isso. Ela me entregou um saco de evidências de plástico contendo uma única folha de papel. Reconheci a caligrafia de Lúcia imediatamente. Mãe, sinto muito que tenha chegado a este ponto, mas você não me deixou escolha. Quando você ler isto, estará em um lugar seguro onde poderá obter a ajuda de que precisa. Não tente lutar contra isso. É para o seu próprio bem. Lúcia. Minhas mãos começaram a tremer tanto que mal conseguia segurar o papel. A Lúcia fez isso? Como? Ela deveria estar em prisão domiciliar. Seu dispositivo de monitoramento eletrônico foi desativado às 23h43. Temos unidades no apartamento dela, mas ela não está lá. Então ela o quê? Fugiu da prisão domiciliar para sequestrar nossa mãe.
Está começando a parecer que sim. Lucas chegou, olhou para o meu rosto e entendeu imediatamente que a situação era pior do que uma simples invasão. Onde ela está? Ele perguntou. Não sabemos, mas achamos que a Lúcia a levou. A Lúcia deveria estar presa. Prisão domiciliar, não cadeia. E aparentemente uma prisão domiciliar não muito eficaz. O rádio da delegada Rodrigues crepitou com atualizações. Unidades estavam verificando hospitais, casas de repouso, qualquer lugar para onde Lúcia pudesse ter levado a mamãe. Mas com uma vantagem de várias horas, ela poderia estar em qualquer lugar dentro de um raio de 300 quilômetros. A outra coisa, disse a delegada Rodrigues. A advogada de Lúcia pagou a fiança dela ontem à tarde. 200. R$ 1.000 em dinheiro. De onde Lúcia tiraria tanto dinheiro? Boa pergunta. Estamos investigando isso. Passamos as 4 horas seguintes na delegacia fazendo telefonemas, revisando imagens de segurança de câmeras de trânsito e tentando descobrir para onde Lúcia poderia ter levado a mamãe. Lucas usou sua mágica no computador, rastreando os cartões de crédito de Lúcia, verificando suas redes sociais, procurando por quaisquer rastros digitais que pudessem nos levar à mamãe. Às 6h30 da manhã, meu telefone tocou. Número desconhecido. Clara, sou eu. Mamãe. Oh, meu Deus. Onde você está? Você está bem? Estou bem, querida. Um pouco abalada, mas bem. Onde você está? Isso é complicado. Estou no Solar do Poente, a casa de repouso que Lúcia havia escolhido para mim. Solar do Poente, a instituição de luxo que Lúcia havia pesquisado para seu plano original. Você está ferida? Ela te drogou? Ela tentou, me trouxe um chá com algo nele, mas aprendi a desconfiar de ofertas inesperadas de chá. Apesar de tudo, quase sorri. Mamãe estava desenvolvendo um senso de humor sobre ser alvo de manipulação química. Como você fugiu? Eu não fugi. Ainda estou aqui. O que você quer dizer? Quero dizer, Lúcia me sequestrou, Clara. Eu fui com ela voluntariamente. As palavras não faziam sentido. O quê? Lúcia me ligou por volta da meia-noite, chorando, dizendo que precisava me ver. Disse que tinha informações sobre Marcos Weber que poderiam ajudar as outras vítimas, mas estava com medo de contar à polícia porque não confiava neles. Mãe, isso é exatamente o que alguém planejando te sequestrar diria. Eu sei, mas ela também disse que Paulo estava planejando me matar para me impedir de testemunhar. A temperatura na sala caiu 10 graus. Te matar. Segundo Lúcia, Paulo descobriu que a polícia estava montando um caso contra Marcos Weber com base no meu testemunho e nas provas que Lucas encontrou. Ela disse que ele estava planejando fazer minha morte parecer um acidente para que o caso desmoronasse. E você acreditou nela? Eu não sabia em que acreditar, mas imaginei que se Lúcia estivesse mentindo, eu poderia lidar com ela. Se Paulo estivesse planejando me matar, eu precisava saber sobre isso. Então, você foi com ela no meio da noite para uma casa de repouso. Ela disse que era o único lugar que conseguiu pensar onde poderíamos conversar em particular. Um lugar onde Paulo não pensaria em nos procurar. Olhei para a delegada Rodrigues, que estava ouvindo cada palavra. Sua expressão sugeria que essa história era ou completamente brilhante ou completamente insana. Mãe, onde está a Lúcia agora? Conversando com a polícia. Ela mesma ligou para eles por volta das 5 da manhã. Ela o quê? Ela se entregou. Contou a eles tudo sobre a operação de Marcos Weber, sobre o plano de Paulo para me matar, sobre quem estava financiando sua defesa. Quem estava financiando sua defesa? O próprio Marcos Weber. Ele estava pagando por advogados de alto nível para todos os seus clientes que foram pegos, garantindo que eles permanecessem leais e não expusessem sua operação. As peças estavam começando a se encaixar. Weber estava protegendo seu negócio, protegendo as pessoas que poderiam destruí-lo. Mas por que Lúcia se voltaria contra ele agora? Porque ela descobriu que Paulo não estava apenas planejando me matar. Ele estava planejando matá-la também. Isso me parou completamente. O quê?
Uma vez que eu estivesse morta e o caso desmoronasse, Lúcia seria um risco. Ela sabia demais sobre a operação de Weber. Paulo achou que seria mais fácil eliminar todas as testemunhas do que arriscar a exposição. Então, Lúcia não estava tentando te sequestrar. Ela estava tentando proteger você e a si mesma. Não vamos ficar muito sentimentais aqui. Justo. Lúcia ainda era a pessoa que tentou drogar a mamãe e roubar sua casa, mas aparentemente ela traçou o limite no assassinato. O que acontece agora? Agora Lúcia coopera totalmente com a investigação sobre Marcos Weber. Ela testemunha contra Paulo e o doutor Pereira e quem mais estiver envolvido. E ela provavelmente vai para a prisão por um tempo muito menor do que teria de outra forma. E você? Eu testemunho sobre o que Lúcia me contou sobre o plano de Paulo. Eu ajudo a tirar Marcos Weber do negócio permanentemente e vou para casa. Você tem certeza de que está segura, Clara? Estou sentada em uma casa de repouso com 6 policiais fornecendo segurança, enquanto Lúcia dá sua declaração. Eu sou provavelmente a mulher de 85 anos mais segura do estado agora. 2 horas depois, mamãe saiu do solar do poente, parecendo notavelmente composta para alguém que passou a noite descobrindo um complô de assassinato. Lúcia saiu algemada, mas não a mesma mulher derrotada que vimos no tribunal. Ela parecia aliviada, como alguém que finalmente parou de carregar um peso que não conseguia suportar. Como você está? Eu perguntei à mamãe. Melhor do que eu esperava. Acontece que enfrentar seus medos é mais fácil quando seus medos envolvem ameaças concretas de pessoas específicas, em vez de ansiedades vagas sobre envelhecimento e dependência. O que você quer dizer? Quero dizer, no último ano, eu estava preocupada em perder minha independência, minhas faculdades mentais, minha capacidade de cuidar de mim mesma. Mas na noite passada, meus problemas eram simples. Não ser assassinada. Ajudar a pegar os bandidos, proteger outros idosos do mesmo esquema. Problemas simples. Mais simples do que o pavor existencial. De qualquer forma, a mamãe tinha razão. Lutar contra inimigos específicos era mais direto do que lutar contra o tempo e o envelhecimento e o inevitável declínio das habilidades físicas e mentais. Então, o que agora? Agora, terminamos o que começamos. Ajudamos Margarida Furtado e Sr. Giro a sair de internações inadequadas. Garantimos que Marcos Weber passe um bom tempo na prisão. Impedimos que isso aconteça com outras famílias. E a Lúcia? Mamãe olhou para o carro da polícia onde Lúcia estava sentada, esperando para ser transportada para a cadeia do condado. Lúcia fez uma escolha na noite passada. Ela escolheu proteger as pessoas em vez de se proteger. Isso não desfaz o mal que ela causou, mas é um começo. Você vai perdoá-la? Vou trabalhar com ela para limpar a bagunça que ela ajudou a criar. O perdão é um luxo que podemos discutir depois que a justiça for servida. Enquanto nos afastávamos do solar do poente, percebi que algo fundamental havia mudado em nossa dinâmica familiar. 3 semanas atrás, a mamãe era uma vítima em potencial do esquema de Lúcia. Ontem, ela era um alvo da violência de Paulo. Mas esta manhã, ela era algo completamente diferente. Ela era uma mulher que virou o jogo contra pessoas que subestimaram sua força. Lúcia tentou transformar a mamãe em uma idosa indefesa que precisava ser gerenciada. Em vez disso, ela descobriu que a mamãe ainda era a mulher formidável que criou 2 filhas, sobreviveu a décadas de casamento e construiu uma vida em seus próprios termos. Algumas pessoas não vão para casas de repouso em silêncio. Algumas pessoas lutam. E algumas pessoas vencem. 6 meses depois, eu estava no tribunal assistindo Marcos Weber ser sentenciado a 15 anos de prisão federal. As palavras do juiz foram secas e implacáveis. Você se aproveitou dos membros mais vulneráveis de nossa sociedade e destruiu famílias por lucro. O tribunal espera que esta sentença envie uma mensagem clara de que o abuso de idosos não será tolerado. Mamãe sentou-se ao meu lado, tomando notas em um pequeno caderno que ela trouxe especificamente para este momento. Nos últimos meses,
Ela se tornou uma espécie de especialista em direito dos idosos, defesa de pacientes e nas falhas sistêmicas que permitiram que pessoas como Weber operassem. 15 anos, ela disse baixinho. Ele terá 73 anos quando sair. Justiça poética. Ele estará exatamente na faixa demográfica que passou anos explorando. Lúcia sentou-se 3 fileiras à nossa frente com seu novo advogado, um defensor público desta vez, já que o dinheiro de Weber havia desaparecido junto com sua liberdade. Ela recebeu 3 anos em uma instalação de segurança mínima em troca de sua cooperação, que foi extensa e devastadora para a operação de Weber. Após a sentença, Lúcia se aproximou de nós hesitantemente. Ela parecia diferente, mais magra, mais velha, mas de alguma forma mais sólida do que a mulher frágil que planejou a queda da mamãe. Mãe, ela disse suavemente. Lúcia. Elas se olharam através de 6 meses de investigações, julgamentos e o lento processo de desembaraçar os danos que Lúcia ajudou a criar. Eu queria te agradecer, Lúcia disse. Pelo quê? Por não me deixar tornar uma assassina. Era uma maneira estranha de expressar gratidão, mas era precisa. Se a mamãe não tivesse ido com Lúcia naquela noite, se Lúcia não tivesse descoberto o plano de Paulo para eliminar todas as testemunhas, ela poderia ter permanecido cúmplice em algo muito pior do que fraude. O que você vai fazer agora? Mamãe perguntou. Me apresentar na prisão no próximo mês, cumprir minha pena. Tentar descobrir como reconstruir algo que se assemelhe a uma vida quando eu sair. E o Paulo? 25 anos. O Dr. Pereira pegou 10. Os outros cúmplices receberam várias sentenças com base em seu nível de envolvimento. Lúcia olhou ao redor do tribunal, que estava se esvaziando enquanto as pessoas seguiam com suas vidas. Eu sei que isso não conserta nada, ela disse. Eu sei que destruí nossa família e quase te destruí, mas eu queria que você soubesse que te ajudar a parar o Weber foi a primeira coisa boa que fiz em anos. Foi. Mamãe concordou. Não apaga o dano, mas foi bom. Você vai? A voz de Lúcia quebrou um pouco. Você vai me escrever na prisão? Mamãe considerou a pergunta por um longo momento. Vou te escrever, mas não como sua mãe. Como alguém que acredita em redenção, mas não em esquecer as consequências. Lúcia assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso é mais do que eu mereço. Sim, é. Lúcia se afastou para começar seu próprio processo de enfrentar as consequências e, possivelmente, encontrar um caminho de volta para ser humana. Como você se sente? Perguntei à mamãe quando saímos do tribunal. Como se a justiça tivesse sido feita. Não uma justiça perfeita, mas uma justiça adequada. E a Lúcia? Lúcia não é mais um problema meu para resolver. Ela é uma mulher adulta que fez escolhas adultas e enfrentará consequências adultas. Fomos para nossa última visita a uma casa de repouso do dia. Nos últimos 6 meses, ajudamos com sucesso 11 idosos a serem liberados de internações inadequadas, a voltarem para suas casas ou a se mudarem para instalações que eles realmente escolheram. Margarida Furtado agora morava em uma comunidade sênior que ela amava, com controle total de suas finanças e visitas regulares de amigos que fez através de nosso grupo de apoio. Senhor Jiro Tanaka havia voltado para sua casa e suas palavras cruzadas, além de um cargo de professor em tempo parcial na universidade que o mantinha engajado com o mundo. Hoje, estávamos visitando Eleonora Pires, cujo caso havia sido o mais desafiador, porque seu filho era um advogado que usou seu conhecimento profissional para criar um arranjo de tutela à prova de falhas. Eleonora tinha 91 anos, afiada como uma lâmina, e furiosa por estar trancada no solar dos pinheiros contra sua vontade. Clara, Clara! Ela nos cumprimentou com sua habitual postura real. Vocês têm boas ou más notícias? Boas notícias? Mamãe disse, produzindo um envelope grosso. O Tribunal de Apelações anulou a tutela do seu filho. Você está livre para sair quando quiser. A compostura de Eleonora se quebrou por um momento, e eu vi a mulher vulnerável por baixo da fachada feroz. Quando?
Hoje, se você quiser. Arranjamos uma moradia temporária até você decidir o que quer fazer a longo prazo. Eu quero ir para casa. Seu filho vendeu sua casa, então eu quero comprar uma nova. Aos 91 anos, não tenho tempo a perder com aluguéis. Eleonora Pires arrumou seus pertences com a eficiência de alguém que estava pronta para partir há meses. Enquanto a levávamos para seu apartamento temporário, ela sentou-se no banco de trás do carro da mamãe, com uma caixa de transporte contendo o gato malhado que ela mantinha secretamente em seu quarto na casa de repouso. O que você vai fazer agora? Ela perguntou à mamãe. Continuar fazendo isso. Sempre há mais casos, mais famílias afetadas pelos ex-clientes de Marcos Weber, mais idosos que precisam de defensores. E, pessoalmente, o que a Clara Wilson vai fazer pela Clara Wilson? Mamãe considerou a pergunta. Estou pensando em vender minha casa. Sério? Essa foi a primeira vez que ouvi falar disso. É grande demais para uma pessoa, e o dinheiro poderia financiar nosso trabalho de defesa. Estive olhando um sobrado perto do centro, a uma curta distância do tribunal e do escritório de assistência jurídica. Você quer se mudar para mais perto do trabalho? Eu quero me mudar para mais perto do propósito. Naquela noite, Lucas veio jantar para comemorar a sentença de Weber e a libertação de Eleonora. Enquanto estávamos sentados ao redor da mesa de jantar da mamãe, que em breve seria a mesa de jantar de outra pessoa, refleti sobre o quanto havia mudado desde o esquema da festa de aniversário de Lúcia. Vovó, Lucas disse. Fui aceito na faculdade de Direito. Isso é maravilhoso. Quando você começa? No semestre do outono. Vou me especializar em Direito dos Idosos, seguindo o negócio da família. Alguém precisa entender o sistema legal bem o suficiente para vencê-lo quando está sendo usado para machucar as pessoas. Mamãe estendeu a mão pela mesa para apertar a dele. Seu pai ficaria orgulhoso. Eu acho que sim. Também acho que ele ficaria orgulhoso do que você e a mamãe têm feito. Estamos apenas tentando transformar algo terrível em algo útil. Vocês estão fazendo mais do que isso. Estão garantindo que isso não aconteça com outras famílias. Depois do jantar, mamãe e eu sentamos em sua varanda dos fundos, olhando para o jardim que ela cuidava há 30 anos. Em breve, outra pessoa estaria plantando tomates e podando rosas neste espaço. Algum arrependimento? Eu perguntei. Sobre vender a casa? Não. Sobre a Lúcia? Isso é mais complicado. Como assim? Eu me arrependo de ela ter pensado que roubar de mim era mais fácil do que pedir ajuda. Eu me arrependo de ela ter acreditado que eu me importava mais com dinheiro do que com o bem-estar dela. Eu me arrependo de nosso relacionamento ter se deteriorado a ponto de ela me ver como um obstáculo, em vez de uma mãe. Mas eu não me arrependo de tê-la impedido. Não me arrependo das consequências que ela está enfrentando. E não me arrependo de descobrir que sou mais forte do que qualquer um, inclusive eu, pensava que eu era. Você tem 85 anos e está começando uma nova carreira. Eu tenho 85 anos e finalmente sei o que quero ser quando crescer. O sol se pôs atrás das árvores que mamãe havia plantado décadas atrás, lançando longas sombras pelo quintal onde ela criou suas filhas, enterrou seu marido e planejou o que pensava ser uma aposentadoria tranquila. Em vez disso, a traição de Lúcia lhe deu algo inesperado. Um segundo ato com significado real, impacto real e satisfação real. 6 meses atrás, Lúcia via a mamãe como um problema a ser resolvido. Uma idosa com muito dinheiro e muita independência. Ela tentou reduzir a mamãe a um diagnóstico, um valor em dinheiro, um fardo a ser gerenciado. Mas as pessoas não são problemas a serem resolvidos. São seres humanos com dignidade, autonomia e o direito de viver suas vidas em seus próprios termos, independentemente da idade. Mamãe provou isso da maneira mais dramática possível. Ela pegou as piores intenções de Lúcia e as transformou em uma força pela justiça. Às vezes, a melhor vingança não é dar o troco. É se tornar alguém melhor do que seus inimigos jamais imaginaram ser possível. E às vezes, se você tiver muita sorte, envelhecer significa ficar mais forte.
não mais fraco. Aos 85 anos, mamãe aprendeu a lutar mais, a pensar com mais clareza e a se importar mais profundamente do que nunca. Lúcia tentou fazê-la desaparecer. Em vez disso, ajudou-a a encontrar sua voz. Nada mal para alguém que supostamente já tinha passado do seu auge. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e sinta-se à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Sua voz importa.